É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Ler Clarice não é confortável. Entrar no mundo clariciano exige muita coragem, porque isso significa, antes de tudo, abrir mão do controle. Uma vez, Guimarães Rosa disse: Clarice, eu não leio você para a literatura, mas para a vida. E é exatamente isso que a obra dela faz. Ela descentraliza o leitor muitas vezes, questiona-o e abala todo o seu sistema de referência. Ler Clarice é um ato de coragem porque é aceitar um jogo infinito e inacabado que não oferece respostas fáceis, obrigando o leitor a ser co-construtor da busca pelo significado. Mas antes de tudo, deixe-me apresentar. Meu nome é Jus Ferreira, sou professora e uso este canal para democratizar a literatura na internet. Então pega o seu cafezinho e vem bater esse papo comigo. E só para ressaltar, o cafezinho de hoje é em homenagem a Clarice, tá? Isso aqui é o nome dela, na caligrafia dela, na verdade é a assinatura dela. Eu tô apaixonada por esse copo. Isso não é café, tá? Isso é água, porque o café eu já tinha tomado antes. Aí você me pergunta, tá, Jussi, mas de onde vem todo esse sentimento? Nadia Glotib nos alerta que a escrita de Clarice atinge seus efeitos de uma forma única e paradoxal, de forma contundente, com violência, com certa perversão, mas ao mesmo tempo com extrema delicadeza. Clarice, ao utilizar técnicas como o fluxo de consciência e o discurso indireto livre, aproxima-se de tal forma com suas personagens que se identifica com elas, explorando a intimidade humana sem nenhuma benevolência de quem a lê. É o que o filósofo Ronald Bates definiu como fruição, que é quando o texto nos põe em um estado de perda, de desconforto, que faz vacilar nossas partes culturais, históricas e psicológicas. E além disso, nos faz entrar em crise com a nossa própria relação com a linguagem. Essa leitura, portanto, torna-se um espelho incômodo, onde a nossa identidade fragmentada e as nossas fraquezas são refletidas sem piedade. Vale lembrar que uma das maiores armadilhas da nossa existência é o automatismo. Ou seja, o ser humano fica anestesiado por clichês sociais e linguísticos, que nos despersonificalizam e nos tornam inautênticos. O ato de extrema coragem em ler Clarice está em permitir que ela quebre essa casca dura, provocando uma verdadeira desautomatização das nossas vidas e da nossa percepção. Em suas mãos, a palavra ultrapassa a fronteira do cotidiano e foge do lugar comum, atingindo, inclusive, a verdadeira essência do ser. Pensemos, por exemplo, no Conto Amor, que inclusive está nesse livro aqui, Laços de Família, que leremos lá no Clube Erudição, que é o meu clube do livro de leituras clássicas e estudos literários. A simples imagem banal de um cego no ponto de ônibus mascando chiclete é o suficiente para jogar a personagem Ana em uma grande crise existencial, desconstruindo todo o seu mundo perfeitamente organizado. Clarice, portanto, impede a nossa estagnação vital e poética, obrigando-nos a uma indagação profunda diante da vida que, de outra forma, passaria despercebida no automatismo mecanizado das nossas vidas. O escritor Ernesto Hemingway dizia que um bom conto moderno é como um iceberg. Apenas uma pequena parte fica exposta sobre as águas, enquanto a estrutura de suporte, a mais pesada e invisível, está submersa e oculta. Clarice é uma mestre nessa teoria, porque ela tece as suas narrativas a partir de lacunas e atos, deixando pontas soltas para que o leitor costure. Sua história secreta é construída pelo não dito, exigindo de quem lê uma coparticipação emocional e intelectual para preencher esse vazio. Quando os clichês falham em expressar a angústia individual, o silêncio assume a forma de expressão mais autêntica do ser na obra clariciana. Como nos lembra a crítica literária, a autora nos força a dilatar nossas pupilas para ver melhor o que se encontra subscrito e profundo nas sombras do texto. E é exatamente nesse silêncio absoluto que encontramos nossos medos mais viscerais e o fantasma da nossa própria busca incessante por identidade.
Esse mergulho na obra clariciana nos leva invariavelmente a reavaliar nossa superioridade humana e as máscaras que usamos. Clarice, inclusive, tinha uma admiração profunda pela forma que os bichos viviam. Animais como seus cachorros, Ulisses e Dilermando, não viviam além do básico, e ela vivia neles uma sabedoria inata de simplesmente estar sendo. Ao trazer animais e plantas no centro de suas narrativas, ela inaugura o pressuposto da zooliteratura. Ela nos convida a atingir esse espaço de pureza existencial, como simples matéria viva primária. Mas é importante destacar também que, segundo os estudos, sua obra vai além do plano terreno. Nelas, a literatura ganha uma dimensão de vida vivendo. Escrever e ler tornam-se assim coisas sagradas. A poética de Clarice aproxima-se vertiginosamente do divino. Uma energia passional e um mistério tremendo, que aciona a psique, assombra e excita. Para Clarice, o ato de escrever é lidar diretamente com o impossível. É debater-se com o enigma insondável da natureza e do próprio Deus. Escrever e ler transformam-se em atos litúrgicos de salvação, num esforço desesperado de escrever morrendo para se salvar, fazendo do texto um prolongamento visceral do próprio corpo. Qual aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Eu suponho que entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 17 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né, o que é um alívio. Por fim, fica um aviso aos leitores que ousam abrir as páginas de seus livros. A literatura clariciana não pede para ser decifrada pelo intelecto e pela lógica. A própria autora já nos advertiu que entendê-la não é apenas uma questão de inteligência, mas de sentir, de entrar em contato com o profundo. Ler Clarice e aceitar que a sua palavra pode ser ao mesmo tempo uma libertação e uma escravidão. Requer a coragem inabalável de ser vulnerável. Tirar as máscaras sociais que usamos diariamente para esconder o nosso próprio mistério. É a coragem de deixar de ser a pessoa anestesiada antes de ler a primeira linha, para descobrir a sua essência mais crua através de uma linguagem que rasga a alma. Quem lê Clarice assina um pacto perigoso com a inquietação, aceitando que suas palavras têm uma potência estranha e destruidora. Porque ler Clarice Lispector definitivamente não é para os covardes. É a sublime arte de mergulhar de olhos abertos no seu próprio abismo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que lá no Erudição nós estamos lendo Laços de Família de Clarice Lispector este mês, e eu espero você por lá caso você queira ler com a gente também. Vou deixar o link do clube aqui no canal, é gratuito, é só escrever e participar lá no Telegram. Curte esse vídeo, se inscreva se não é inscrito, me siga nas redes sociais e comenta aqui embaixo o que é que você acha de Clarice Lispector. Lembrando que todas as referências que eu utilizei para criar o roteiro desse vídeo eu vou deixar aqui no box de informação. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem. Aqui que você atribui isso? Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não. Que eu saiba, eu não fiz concessões.